Eu estava fechando a primeira página do jornal A Gazeta e aí tocou o telefone, eu fui atender a Valmor Miranda, que era o editor de polícia. Aí o Valmor me pedia um espaço para uma pequena nota, porque tinha sido achado o corpo de uma criança no matagal atrás do hospital infantil. Eu cortei o pé de uma matéria maior e coloquei aquela notinha, e era Araceli. No dia seguinte o caso explodiu. O corpo estava envolto num plástico transparente, debaixo de umas pedras e uma espécie de um lençol, certo? Na hora que você puxa, a perícia do caso Araceli não tinha sequer um filme feito por um técnico, um fotógrafo, perito do local do crime. O local do crime foi feito pelo meu filho, Carlito, tinha 16 anos de idade. Não tinha repórter na hora, eu tive que improvisar praticamente o Carlito Medeiros, que era o filho do Rogério Medeiros. O Carlito estava fazendo estágio no diário, ele nem era fotógrafo, estava fazendo estágio. Então eu tive que pegar ele a laço, quase para ir para lá para fotografar os despojos. Que a polícia está claro que foi corrompida, sem dúvida nenhuma. Né? Quer dizer, os assassinos ou a família dos assassinos, eles corromperam a polícia para destruir provas. Isso aí a matéria é tranquila nesse sentido. Uma bagunça total, porque não há dúvida que esse coronel Manuel Araújo estava comprometido em pelo menos livrar a cara dos Michelini, da família do Zilhau. Né? Uma tentativa de suborno, porque um advogado que está trabalhando num caso que tinha a repercussão que tinha o caso Araceli, te chama na sala dos promotores, você sozinho, o advogado, você e a filha do advogado, que também é advogado e está trabalhando no caso, pega um envelope desses de 50 por 20, pardo, vira em cima da mesa, rola aquele pacotão de dinheiro para todo lado e o cara começa a conversar com você sobre o crime. Acho que não tem como entender que não seja tentativa de suborno. Eu levei um susto, falei, doutor, guarde isso aí que eu não posso ver muito dinheiro assim não, porque senão eu fico tentado. O caso do advogado que tentou subornar a testemunha, dona Almerinda, depois o fato do doutor Valmar Bermude deixar o caso assim, de repente, né, nós questionamos por que ele estava, nós chegamos até escrever uma matéria meio pesada contra ele, falando assim que ele tinha recebido uma proposta para deixar o caso Araceli. Muito pelo contrário, eles nunca, eu posso dizer de cadeira porque eu convivi com eles, nunca me ofereceram nada, nem me pediram nada, pelo contrário, eles me pediram que eu procurasse mesmo. Mas a gente chegou um dia no gabinete do secretário de segurança, na época era o coronel Hugo Enzenlor, e ele virou e falou para mim, Zé, tem um furo para você. Eu digo, o que foi? O caso já estava no final. A justiça acabou de decretar a prisão preventiva do Dante e do Paulinho Elau. Eu falei, meu Deus, voei pro jornal, né? Cheguei lá e falei, decretar a prisão preventiva do pessoal. Aí quem falou? O secretário de segurança. Ele deu uma notícia. No outro dia eu sou chamado lá no Tribunal de Justiça, porque o pessoal queria saber quem que deu a notícia. Eu não queria dizer de jeito nenhum, só disse, no momento que o juiz veio para mim e falou assim, olha, se você não disser, nós vamos mandar te prender. E começou a fazer um auto de prisão para mim. Eu falei, não tem jeito, foi o secretário de segurança. Aí todo mundo regalou o olho, mas foi o secretário de segurança, falei, foi, coronel Hugo Enzenlor, que me disse que vocês tinham decretado a prisão preventiva dos dois, só que não tinham decretado por causa disso. Se o jornal não tivesse dado, não teriam decretado a prisão preventiva. Ninguém me convence de que eu fui usado numa armação entre eles para que a prisão preventiva acontecesse. Teve história de desembargador corrompido, teve história de, entendeu? Porque chegaram a mandar prender o Paulo Elau, né? O Paulo Elau chegou a ser preso e tudo, né? E depois caçaram se eliminar. Isso é muito comum aí acontecer, né? E começaram a surgir as informações e contra-informações. Primeiro de que o corpo não era de Araceli. Várias teses apareceram, né, nesse caso, inclusive algumas delas dizendo que ela não teria sido morta, porque as provas que foram coletadas não levavam a qualquer um, a qualquer criminoso, vamos dizer assim. Fui à Bolívia, certo? Eu e Paulo Torres, fui à Bolívia atrás do Dona Lourdes, porque o Jéssica Mata, que era deputado, tinha passado por lá e tinha ouvido lá uma conversa de que
de que a menina não era filha de seu Gabriel Chance e o pai tinha vindo aqui levado de volta, que ela estaria lá. Então, eu e Paulo Torres fomos lá. Realmente aconteceu uma coisa muito estranha, porque nós chegamos lá de tarde, aí eu telefonei para a casa da Dona Lola, a empregada atendeu, disse que ela estava lá, eu falei que no outro dia nós ligaríamos para lá, né? E no outro dia, quando eu liguei, ela já não estava mais, não conseguimos mais ver. Quer dizer, na verdade, o jornal mandou um repórter para ver se a hipótese se confirmava, se ele estava vivo na Bolívia, acreditando que aquele corpo não seria o dela, né? Aquele corpo que foi achado. Surgiu a Marisley Fernandes Muniz, lá na Praia da Costa, ela contando para as amigas dela, ela confessou que, né, que era namorado do Paulinho, né, que ela viu, né, como é que eles fizeram o carro que eles usaram, um carro manguia vermelho na época, para se livrar do corpo, né? Eu conversei com ela diversas vezes, cada vez que eu conversava com ela, me contava uma história diferente. Os depoimentos que ela prestou, tanto na polícia como na justiça, cada vez que ela ia ser ouvida, uma vez ela disse que tinha visto Paulinho Lau atrair a menina com sorvete. Depois ela disse que tinha visto Paulinho Lau atrair a menina com a boneca. Depois, a primeira vez, Paulinho Lau estava num carro branco. Outra vez, Paulinho Lau já estava junto com o Dante Michelin. Enfim. Marisley, entrevistei Marisley várias vezes. Ela cada dia falava uma versão. Marisley era terrível. Na verdade, você cobriu um caso que você contava com a prostituta das provas, que é só depoimento de pessoas. Fui discriminado, sim. Pela comunidade, sim, pela sociedade, sim, e até por certos colegas que vinham lá do Raio, que os patos vinham do Rio, não sabiam de droga nenhuma, certo? E como quando eu tentava explicar para eles a sujeira que era, certo? Eles aqui nada, você está levando o seu. Bastante. A polícia dava informações, muitas delas equivocadas, exatamente para desviar a atenção da imprensa do fato verdadeiro. Eles queriam desviar dessas famílias o foco do noticiário. O caso Araceli foi um caso tumultuado, muito tumultuado. A polícia tumultuou, a imprensa não deu conta dele. Os diretores de jornais, algumas matérias haviam censura mesmo, tá? Algumas matérias assim um pouco mais vibrantes e tal, não sei o quê. Havia muita repressão, tudo que a gente escrevia, você está entendendo? Não era a repressão do editor, do dono do jornal, era de fora para dentro, que era da Polícia Federal, era da Polícia Militar, era da Polícia do Exército, era da Polícia Civil. Então, houve uma interferência da Polícia Federal proibindo a publicação de qualquer coisa que não tivesse sido expedida a informação pelo delegado responsável pelo inquérito. E se houve delegado não desse, nós não tínhamos notícia. Houve colegas que foram presos, eu mesmo e o fotógrafo ficamos presos por causa de um filme que a gente fez, tivemos que fazer o filme escondido. Aí nós combinamos que eu abriria a porta, que a dona Almirante estava bem de frente, o secreta faria foto, correria junto com o Zé Maria, no caminho ele trocaria o filme, daria o filme que ele tinha batido da Dona Merenda para o Zé Maria e colocaria um outro filme na máquina caso houvesse algum empecilho, houvesse algum problema. E de fato houve mesmo. Depois que ele fez a foto, os policiais correram atrás da gente. Ou entrega o filme, vocês não saem daqui. Quer dizer, tivemos que entregar o filme. Mas mesmo assim entregamos o filme errado. O filme de verdade nós levamos. Aí depois entrou direção de jornal, tudo para poder controlar. Mas era uma situação desagradável. Havia sim uma repressão, uma pressão contra a gente sim.